Você também acha que só quem tem grana sai de um burnout? Que é doença de rico? Ou você é igual a esse moço aqui que outro dia falou lá no Instagram que burnout é um luxo, é uma escolha? Então vamos falar sobre isso porque tem muita gente acreditando que não tem o que fazer para se livrar dos sintomas e aí tá ficando cada vez mais estressado. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Você tá no canal Burnoutados SA, eu sou a Roberta Caruzzi e aqui a gente aprende o que é burnout, como cura um burnout, como lida com os sintomas de um burnout, aprende a entender o que é esgotamento físico e emocional, fadiga crônica e como que tira essas desgraças da nossa vida. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda tudo isso, um livro com 600 páginas com o puro suco da recuperação do burnout, um podcast onde eu tô contando a minha história com o burnout nessa última década e o link de tudo isso fica aqui no descritivo. Primeiro, vamos entender essa coisa de que burnout é doença de rico? Gente, nós moramos numa cultura psicofóbica. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que é relacionado às emoções é considerado um atraso de vida. Se a nossa cultura é focada em produzir, em ser útil, em trabalhar enquanto eles dormem, o cara que fica triste, a menina que chora, a pessoa que se deprime, ou você que tá esgotado, é visto como o elefante velho do bando. Eu não sei se você sabe, mas os elefantes andam em bando na floresta e quando um deles adoece ou tá muito velhinho, o movimento natural daquele grupo é deixar o elefante doente ou velhinho para trás. O próprio elefante já fala: vão, nem olhem para trás. Sabe filme de guerra? Que o cara ferido fala pro amiguinho que tá tentando salvar ele: vá, não se preocupe comigo, salve-se, não olhe para trás. E os elefantes jovens e saudáveis seguem o seu caminho, porque de outra forma, se eles mantivessem o elefante que não tá dando conta, esse elefante velhinho ou doente atrasaria o grupo e assim colocaria todos os elefantes jovens e saudáveis numa situação de vulnerabilidade junto aos predadores. E é isso que fazem com uma pessoa que burnoutou, que tá com depressão, que tá com pânico. Assumem que essa pessoa, por não estar produtiva hoje, por não conseguir ser tão útil para os outros e para a empresa hoje, deve ser deixada para trás. Libera a cadeira aí, meu filho, que tem mais 3 querendo tua vaga. É cruel, é injusto, mas eu tô falando a realidade, porque é importante entender. E aí tem o problema da gente estar num país subdesenvolvido. Na prática, isso significa que a desigualdade é imensa, a desigualdade social e econômica é imensa, recorrente, e nada está sendo feito para que haja mais justiça social há muito tempo. A grande maioria dos brasileiros nasce em situação de insegurança financeira e por conta disso aprende desde cedo que não pode sonhar grande, que não merece o melhor da vida, que não pode alcançar as coisas que garantem dignidade. O resultado da soma dessas duas coisas é todo mundo achando que quem burnout é preguiçoso e que burnoutar é uma escolha, que pobre não tem essa escolha, porque não pode parar de trabalhar. E o rico, que pode optar em não trabalhar, tem tempo e dinheiro para tratar da sua saúde mental, coisa que o pobre não tem como fazer. Em primeiro lugar, burnout não é uma escolha. Se houver sobrecarga alta, um ambiente abusivo, e a pessoa sobrecarregada nesse ambiente entender que ela não tem saída, que não tem como ela resolver, nem mudar essa situação, que ela precisa aguentar firme, ela vai burnoutar, independentemente de todo o resto. Isso é um fato. Quantas pessoas pobres você conhece que estão sobrecarregadas e tentam aguentar firme no emprego que as está matando todos os dias um pouquinho e tirando sua dignidade, porque acreditam que se elas não fizerem isso, vão morrer de fome? E do outro lado, eu posso afirmar que, quando eu burnoutei, eu poderia ter escolhido parar de trabalhar. Se eu tivesse percebido isso antes de um colapso. Segurando as pontas, eu não entraria em emergência, só em contenção de despesas. Mas eu não escolhi parar. Eu simplesmente tive um colapso e a partir daquele dia, eu fiquei anos sem a menor condição física de trabalhar. Você pode não acreditar, o problema é seu. Mas se você estiver disposto a entender como a coisa funciona, eu te convido a ouvir a minha história com o burnout, que eu contei em 6 episódios lá no podcast Burnoutados SA. Eu vou deixar o link para todos os episódios aqui no descritivo.
Então, não seja essa pessoa ridícula, infantil e tóxica que fala que burnout é um luxo, uma escolha, uma frescura, ok? Porque você estará sendo extremamente injusto e fazendo imensamente mal todas as pessoas que hoje estão pensando até em exterminar a própria vida por não estarem vendo saída para gerar renda com uma fadiga crônica que impossibilita a gente muitas vezes até de ficar em pé. Muito bem, isso entendido. A grande questão é como sair dessa desgraça, dessa areia movediça que é o burnout, que quanto mais a gente se debate para escapar, mais a gente afunda. Se você tem uma condição financeira boa, você vai assistir a aula 3 que tem lá no canal de aulas, vai procurar um médico integrativo, vai fazer terapia, vai mudar sua rotina, vai comprar meu livro, os meus aulões, tá tudo lá que você precisa saber, tintim por tintim, detalhes, detalhes, detalhes. Mas e quem não tem condições, inclusive porque por causa do burnout teve que se afastar do trabalho, ou foi demitido, ou teve a jornada reduzida, etc. Como essa pessoa faz? E é aqui que eu queria chegar com esse vídeo, porque toda semana alguém me pergunta, como é que você faz com a questão da grana? E veja, me perguntar isso não é uma forma de resolver o seu problema, a não ser que a gente tenha os mesmos recursos, os mesmos problemas, a mesma rede de apoio, etc. Eu vou responder como é que eu fiz e depois eu vou falar como eu resolveria se eu não estivesse aqui soterrada de privilégios. Porque, gente, uma coisa que precisa ficar sempre muito clara é a seguinte: faz parte do processo de recuperação e cura de um burnout a gente encontrar um caminho. O que eu vejo é muita, mas muita gente mesmo dizendo, eu não tenho dinheiro, então não tem o que eu possa fazer. E a pessoa fica com o psiquiatra do SUS arrastando essa âncora no pé pro resto da vida. Isso é a coisa mais cruel que você pode fazer com você. Vamos só entender aqui que quem faz isso não faz porque é covarde. Faz isso porque foi isso que essa pessoa aprendeu a fazer diante de um problema que envolva dinheiro, tá? Se conformar que a solução não é para ela. Não pense assim. Existe solução para tudo. E eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui uma aula sobre desamparo aprendido e outra sobre por que você acredita que nunca pode sair do emprego tóxico. Você vai aprofundar isso daqui que eu tô falando nesse vídeo agora e eu tenho certeza que você vai começar a olhar para essas questões com um outro olhar, por um outro ângulo. Eu vou deixar também uma aula que eu fiz sobre vitimismo. Assista sem ficar na defensiva. Eu nunca falei e eu jamais vou falar que o que você tá passando é mimimi, que é o medo de todo mundo que se ofende quando eu falo para assistir a essa aula. Todo burnoutado é vitimista e isso só quer dizer que a gente não aprendeu a ter recursos emocionais para acreditar que a gente pode conseguir as coisas, mesmo quando parece que tá tudo contra nós. É só isso. Começar a confiar na vida é um grande passo que você vai dar para baixar o nível da sua ansiedade, do seu estresse, da sua depressão. Vamos lá. O que eu fiz quando me vi sem salário, doente e sem perspectiva de voltar a trabalhar tão cedo, que nem freela para fazer em casa eu conseguia, né? Eu não conseguia nem emocionalmente, nem fisicamente. Em primeiro lugar, eu sempre mantive uma reserva financeira de emergência. Vamos lembrar aqui que eu trabalhava na criação de agências de comunicação, o que significa que o meu salário era alto. E por isso eu falei, e por mais coisas, eu falei que eu estou aqui cercada de privilégios. Mas calma, que nós vamos resolver para você que não está. Eu só quero responder primeiro porque eu sei que é uma curiosidade de muita gente. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma planilha no Excel e colocar ali todos os meus custos fixos do mês. E a partir daí eu fui cortando tudo que dava para cortar. Tudo que não era fundamental e essencial para continuar vivendo. Eu passei a só gastar o meu dinheiro com as coisas essenciais, que são as contas da casa, comida, tratamento médico, remédios, gasolina do carro para eu chegar nos consultórios. Eu mudei de apartamento, eu morava num apartamento num bairro nobre e fui para um bairro menos caro. Dispensei a minha diarista depois que a vida voltou ao normal, né? Depois da pandemia.
Porque antes da pandemia, eu não tinha condição nem de trocar o lençol da cama, gente. Eu não tinha essa energia. Durante a pandemia, eu queria garantir a renda da diarista. E depois da pandemia, quando ela já estava estável, eu a dispensei, porque daí eu já conseguia fazer as coisas dentro de casa, ainda que num ritmo assim, tartaruga manca e sobrando coisa, mas eu achei que me cansava menos do que ter um dia fixo com uma pessoa dentro de casa o dia inteiro, que era um negócio que me cansava bastante. E sim, eu conversei antes com a diarista com antecedência para que ela pudesse se organizar. Eu também mudei de psicólogo durante o processo e o meu psicólogo atual me concede um desconto nas sessões. Eu tirei o dinheiro que eu tinha investido num banco, onde eu sempre tive conta, passei para outro, onde eu tenho um assessor financeiro que cuida do meu dinheiro de modo a que eu tenha mais controle e mais rendimento, e eu tenho a minha mãe a quem recorrer. Inclusive, não sou hipócrita, então eu vou te contar que teve um tratamento que ferrou a minha vida. Eu conto sobre isso no episódio 3 lá da minha história com burnout no podcast que eu deixei aqui no descritivo, que na época me garantiram que resolveria todos os meus problemas. Foi minha mãe que pagou, porque o meu plano não cobria e era num hospital de bacana. Quando eu descobri que eu precisava trocar de médico, que eu estava correndo o risco de ter um AVC por conta das condições em que se encontrava o meu intestino, eu pude me consultar com um médico caro. Então, para mim, não foi um grande problema, foi um ajuste. Eu trocava de carro a cada 4 anos, agora eu tô com o mesmo carro desde 2008. Eu viajava todo ano para fora, agora a última viagem que eu fiz foi em 2010. Já me mudei aqui para um lugar melhor, por isso eu falo que não adianta perguntar como eu fiz, porque pode ser que eu não seja parâmetro para você. A pergunta tem que ser o que você pode fazer para resolver para você. Posso te ajudar nisso. Vamos lá. O tratamento para burnout tem que contemplar 3 frentes: a parte física, a parte emocional e o estilo de vida. Não tem como você fugir disso. Vamos ver então como é que você pode se virar dentro disso. A parte médica. Vamos começar pela parte médica. O ideal é você ir no meu médico, melhor médico do Brasil, mas ele é muito caro. Então, a segunda melhor coisa é você procurar um outro médico da linha integrativa que tenha um preço de consulta mais acessível. A terceira melhor coisa é você procurar um naturopata. E nesses casos, você tem que ficar atento às seguintes coisas. Primeira coisa, veja como é a política de retorno daquele profissional. Eu vou te dar o exemplo do meu médico, tá? Eu pago hoje R$1.200 a consulta. Falei que era caro. Na verdade é mais caro que isso, mas ele segura o preço da primeira consulta e esse era o preço quando eu fui pela primeira vez. A política de retorno dele são 2 retornos mensais inclusos no preço da consulta. Hoje ele faz 8 retornos semanais, antes eram 2 consultas mais curtas, mensais, presenciais. Então vamos dizer que eu vou na consulta em janeiro. Então eu vou, marco a consulta, paguei R$1.200, fiz a consulta. Fevereiro e março eu estou fazendo retorno, certo? Ou mensal presencial, quem prefere, ou toda semana por 8 semanas pelo WhatsApp. Não estou pagando nada em fevereiro e março porque é retorno, certo? Quando termina o retorno, eu marco uma nova consulta para dali 3 meses. Então, abril, maio e junho, continuo sem pagar nada. Aí, julho, vou na nova consulta, pago a nova consulta e tudo se repete. O que significa, no final das contas, que eu pago para ter acesso a esse médico R$200 por mês. Vocês entendem? É preciso verificar isso para entender o gasto real na ponta do lápis, sem se assustar com o preço da consulta e falar, não é para mim. Então entenda a política de retorno do médico e coloque no papel o valor da consulta e essa política de retorno para você entender quanto é o gasto real mensal que você vai ter nesse tratamento. Tá? Não esqueça que dentro desse gasto vai estar incluído também os remédios que ele te recomendar, tá?
Calma que a gente chega aí. Uma vez que você tenha encontrado um médico ou um naturopata que você consiga bancar, você pode conversar com esse profissional a respeito das frequências das consultas, de quais exames são fundamentais você fazer e de quais ele pode abrir mão, de quais remédios são essenciais e quais você pode ficar sem por um tempo. Conversa com ele, seja honesto, abre o jogo. Fala que você quer fazer o tratamento com ele, mas agora você tá numa condição ruim, porque justamente por conta do burnout você tá sem renda, ou com menos renda, ou perigando ser demitido. Qual é a sua realidade? E faça uma estratégia ali que você consiga ter a ajuda de um profissional que te ajude a se fortalecer e a melhorar da fadiga, para que você possa ir recomeçando a gerar uma renda, mesmo que ela seja temporária, sem ficar sem acesso ou muito ansioso por conta de como é que você vai fazer para bancar aquilo. Eu já volto aqui na renda temporária, mas só para terminar essa parte do tratamento físico, você pode ver quais são as práticas integrativas do SUS, quais fazem sentido para você nesse momento. Vou te dar um exemplo: acupuntura. Começa a seguir perfis que possam te ajudar a encontrar as coisas dentro do SUS. Eu conheço um no Instagram, que é como conseguir pelo SUS, mas imagino que tenham outros caminhos que pesquisando você vai encontrar. Usa a internet a seu favor, pesquisa, pergunta, insiste. Eu sei que você está exausto, mas se você não fizer isso, você não consegue não estar exausto, tá? Você não consegue fazer essa exaustão sair do jogo. Sim, eu sei, gente, eu sei que é uma sacanagem que umas pessoas como eu possam simplesmente marcar uma consulta num médico caro, pagar os remédios e tudo bem, e outras pessoas tenham que ficar se esfolando para encontrar soluções. É uma sacanagem, mas veja, ficar falando que é injusto, ficar com raiva, militando, xingando rico, nada disso vai resolver a sua fadiga, nada disso vai fazer você dormir melhor. Então, no seu lugar, eu optaria em ir atrás de uma solução, ok? Ah, mas eu não consigo nem isso, eu tenho R$0. Então, começa a pesquisar. Tem aulas do professor Laí Ribeiro, tem canais de médicos integrativos, tem grupos de fadiga de adrenal no Facebook. Nesses grupos tem dicas muito boas, suplementos que podem te ajudar sem você correr perigo, nas aulas do Dr. Lair também. Mas tem mais coisas que você pode fazer a R$0, tá? E eu já vou chegar nelas. Agora que nós já falamos sobre a parte física, vamos falar sobre a parte emocional. Existe uma crença geral que pobre não tem como fazer terapia. Tem sim. É só que, como todo o resto que eu tô falando aqui, é menos fácil. Existe terapia gratuita no SUS, mas também fora do SUS. Depois da pandemia, apareceram outras formas, sites, instituições. É questão de pesquisar. Eu me lembro de uma moça que uma vez falou assim pra mim no inbox do Instagram: não tem nenhum lugar pra eu fazer terapia gratuita na minha cidade. Aí eu perguntei: qual é a sua cidade? Ela me falou o nome da cidade, eu joguei no Google, em 2 minutos eu tinha 3 lugares. Não passei pra ela. Eu falei, achei 3 lugares, procura. Porque uma coisa que fez a gente burnoutar é entender que nós somos impotentes, incapazes, né? A gente precisa sair desse lugar da criancinha indefesa, da vítima injustiçada, para um lugar onde a gente assuma o protagonismo da nossa vida. Que a gente vá atrás das coisas, que a gente consiga encontrar soluções, que a gente passe a conseguir ver as oportunidades. É acordar todo dia e se perguntar: o que eu posso fazer hoje com os recursos que eu tenho para ficar mais perto do meu objetivo, seja ele o objetivo que for, e fazer isso, mesmo que pareça pouco. Se ao invés de fazer isso, você falar: o que eu posso é muito pouco, não adianta, e não fizer nada, daqui 3 anos você vai estar exatamente no mesmo lugar em que você está hoje, só que mais deprimido, mais ressentido, com mais raiva e mais revolta no coração e acreditando ser mais incapaz e mais sem autonomia do que em qualquer outro momento da sua vida. Presta atenção nisso. Um lugar que eu acho muito legal para procurar terapia gratuita é nas clínicas escola das faculdades de psicologia. E também tem sites que oferecem atendimento a preço social. Tem um amigo meu que começou a fazer terapia num desses sites, odiou o primeiro psicólogo, tentou de novo, segundo psicólogo, e ele está
amando no mesmo site. Então também faz parte dessa lista aqui não desistir no primeiro obstáculo, tá? Porque nem quem tem grana para bancar um profissional caro, ou profissional que quiser, nem quem tem esse privilégio acerta de primeira num burnout. Não vamos esquecer que eu fiquei 3 anos até ter o diagnóstico, 7 anos até chegar num médico que conseguisse me ajudar. E acho que uns 5 até eu encontrar um psicólogo que simplesmente acreditasse em mim. Aviso, não vai pro lado do ai meu Deus, se você que pode pagar, demorou 7 anos para encontrar um médico e 5 para encontrar um psicólogo, imagina eu. Não vá por aí. Não esqueça que eu tava mais perdida que o John Travolta naquele meme lá. E eu tô te dando aqui o caminho justamente para que você não precise sofrer tanto tempo quanto eu. Agora eu quero voltar lá no que eu estava falando sobre renda temporária. Muita gente fica focada em achar outro emprego e só de pensar nisso já fica ansioso. Para de pensar em voltar para um emprego que te mata aos poucos, em arrumar um outro emprego que tira sua dignidade. Para com isso, pelo seguinte, enquanto você não resolver a sua relação com o trabalho, você vai ficar pulando de emprego ruim em emprego ruim e isso vai fazer você adoecer mais e se convencer mais fortemente de que você não vai conseguir. Deixa para arrumar uma renda estável e fixa mais tarde, para pensar no que você vai trabalhar depois do burnout pro resto da vida, mais tarde. Foca agora no tratamento. Então, você pode ter uma renda temporária que te ajude a pagar o seu tratamento, as contas básicas, a formar uma reserva de emergência, mesmo não sendo alguma coisa que você queira fazer uma carreira nova. Mesmo que seja alguma coisa que você não pretenda transformar numa nova carreira. Começa a seguir esse povo que fala de saúde financeira, para que você aprenda, a gerenciar o dinheiro que você já tem, a cortar custos que possam ser cortados, a fazer substituições, etc. E 2, a gerar renda. Obviamente, você vai procurar uma renda temporária que esteja dentro do seu limite de fadiga e de ansiedade. Eu, por exemplo, comecei a vender snacks saudáveis. Eu comprei 2 desidratadores usados, caseiros mesmo, e fazia chips de couve, que aliás era um sucesso, de legumes, de frutas. Aí eu ia nas agências que tinha gente que eu conhecia, né, com quem eu já tinha trabalhado, e vendia lá. Tem freelas que você pode fazer online, você pode ajudar um amigo seu que está empreendendo, divulgando, vendendo. Você pode fazer alguma coisa para vender e aí fazer uma parceria com um amigo seu que vá fazer a venda, você ajuda na divulgação, além da produção, enfim. O que você conseguir fazer sem passar do seu limite da fadiga e da ansiedade. O que não dá é falar assim, eu vou trabalhar com internet. Vou trabalhar com internet. Aí você faz um Instagram, aí no Instagram tem a tia Cotinha e o tio Jamelão lá te seguindo. Tem 2 seguidores. E eles dão like nos seus posts. Ai, que bonitinha, tia Cotinha. Você não vai chegar a lugar nenhum assim tão cedo. Isso seria um plano para você ir desenvolvendo ao longo de um tempo. Não é uma renda temporária para você resolver algumas contas agora. Então estuda como fazer. Gente, tem muito conteúdo gratuito nessa internet de meu Deus. É questão de você se organizar. E a terapia vai te ajudar a fazer isso. Vai te ajudar a encontrar saídas, a organizar os próximos passos, a entender quais são as oportunidades que mais combinam com o seu momento de vida e com os recursos financeiros, físicos e mentais que você pode dispor para isso agora. Segue também profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, terapeutas integrativos, gente que fale sobre assuntos que sejam relevantes para você agora, que te ajude a entender por onde ir, para onde olhar, o que mudar. Vai levando os insights para a terapia, tá? Então, parte física, parte emocional, ok. Vamos para a parte do estilo de vida. Essa é a parte que mais depende de você e também a que mais recursos você tem para resolver tudo a R$0. O mais importante dessa terceira parte é alimentação, higiene do sono, mindfulness, gratidão, conseguir perdoar o passado e atividade física. Não necessariamente nessa ordem. Alimentação. Pesquisa nos canais dos médicos integrativos. Eu vou te sugerir 3. Dr. Dayan Siebra, Dr. Alan Dutra, que é meu médico, e doutora Gisela Savioli.
Entenda como é a alimentação para desinflamar, para tratar a desbiose intestinal, para colaborar com a cura do seu corpo. Entenda, pesquise, pergunte, monte a sua dieta. E dieta saudável, gente, é barata, é fruta, legume e verdura. E sabe o que você pode fazer, por exemplo, para ter proteína sem gastar com carnes e coisas mais caras e wheys? Arruma uma muda de Ora Pronobis. Gente, tem até na rua. Ora Pronobis tem muita proteína. Procura aqui no YouTube sobre ela. Sabe qual é o meu café da manhã atualmente? Uma maçã e 2 folhas de couve. É caro isso? Aprende o dia que no Hortifruti tá com desconto. Geralmente é quarta. Faz sua listinha. Eu não sabia cozinhar. Eu aprendi a cozinhar vendo o programa da Rita Lobo, o site dela, a Bela Gil, as receitas do livro dela, as receitas que passam em vários perfis que eu sigo no feed do meu Instagram, aqui no YouTube. R$0. Higiene do sono também é fácil de achar como faz gratuitamente na internet. Mindfulness, mesma coisa. Se você puder pagar, tem um aulão meu que tá para sair onde eu ensino tudo. Não tem? Você acha no YouTube, com toda certeza. Foi onde eu aprendi. Ok, eu também aprendi nos livros, mas se eu não tivesse como comprar esses livros, pode ter certeza que eu ia fuçar mais no YouTube e encontrar. Livros, inclusive, compra no sebo, compra usado. Tem uma aula gratuita em que eu falo lá no outro canal sobre meditação e mindfulness. E nesse canal aqui tem até uma playlist, se eu não me engano, onde eu falo de mindfulness e meditação. Até agora, nessa parte do estilo de vida, a única coisa que demandou dinheiro seu é comprar fruta, verdura e legume, e só faltam 3 itens da lista, hein? Vamos lá. Atividade física. Isso também você vai precisar fazer dentro do seu limite de fadiga e ansiedade, tá? Sem forçar. Vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo sobre atividade física e burnout. Quando eu não tava podendo nem andar, eu fazia alongamento, eu fazia yoga, eu fazia tai chi, fazia Lian Kun. Tudo isso tem gratuitamente na internet. O Lian Kun eu vou deixar aqui no card porque eu não sei se tem essas sequências no YouTube, tá? Deve ter, mas já tá aqui na mão. Yoga, eu gosto muito do canal da Pri Leite, mas tem outros vários. Tai Chi, eu lembro que eu comprei um curso na Udemy por gente, era R$9, tá? Tem umas promoções lá, você dá um like lá no curso que você gosta, entra todo dia, você vai ver que tem uma hora que eles falam, esse aqui tá em promoção, R$10, R$20 no máximo. Mas tem de graça, com toda certeza, aqui no YouTube. Gratidão e perdão, nossos 2 últimos itens dessa lista de estilo de vida. Também vai ter aulão, mas seguindo aqui com R$0, sabe o que você faz? Pesquisa o legado da Louise Hay. Ela tem umas meditações, uns exercícios, tem uns livros dela que dá para baixar o PDF de graça. Tem uma aula sobre gratidão e outra sobre perdão, com exercícios e formas de praticar lá no canal de aulas. Entreguei de bandeja essa, hein? E eu vou deixar na tela final para você essas aulas. Gente, amadurecer é isso, é parar de focar no que é difícil e triste, parar de reclamar, de lamentar, de se enraivecer com a injustiça do mundo e resolver. Mas pra você é fácil. Quando eu era criança, meu pai morreu com um tumor no cérebro, aos 38 anos, em menos de 6 meses do dia que ele falou, nossa, estou com uma dor de cabeça. Minha mãe faliu, porque todo o dinheiro que eles conseguiram juntar a duras custas nos 10 anos de casamento, que os dois vieram de famílias paupérrimas, foi gasto tentando salvar a vida do meu pai. Eu tenho privilégio, sim, e eu nunca neguei. Mas eu cresci entendendo como é a vida e o que a gente pode fazer diante dela, para que o sofrimento seja o menor possível. E se tem uma coisa que ficou clara para mim é que sempre tem um jeito de resolver se a gente estiver disposto. Pode não ser o jeito ideal, pode não ser o jeito que a gente gostaria, pode não ser tão rápido, tão fácil ou tão legal quanto a gente queria que fosse. Pode ser que a gente tenha que fazer a coisa na unha, a 10 por hora, enquanto a gente assiste gente sem noção, egoísta e de caráter duvidoso passar 200 por hora com um assistente resolvendo os BO para ele. Mas se revoltar e se sentir impotente te trouxe até um burnout. Agora é a hora de mudar isso, de pensar diferente. Agora é a hora de você fazer o seu. Faz o seu, eu faço o meu.
Um não se preocupa com o outro e a gente chega lá. Olha para o que você tá fazendo, não porque o coleguinha do lado tá conseguindo ou deixando de conseguir. Se ele já chegou em um lugar que você gostaria de estar ou não. Essa comparação doentia que adoeceu a gente, que fez a gente chegar num burnout. Pode demorar mais para você conseguir resolver. Pode ser mais feio, mais sujo, mais bagunçado do que a gente gostaria que fosse para você. Mas você vai chegar. E cada um tem o aprendizado que precisa ter num burnout. O mundo não é justo mesmo. E isso é uma merda. Mas eu acho bem mais injusto com você uma escolha de, ao invés de ir atrás da solução, você ficar falando que só rico pode ter burnout, que é um luxo, que é uma escolha. Isso é infantilidade, é crueldade e é covardia. E eu acho que você é bem maior do que isso. Prova é que você chegou até o final desse vídeo, que não foi um vídeo gostosinho de ouvir. Parabéns! Agora vamos virar esse jogo? Vamos resolver essa bagaça? Vamos virar essa página do burnout na sua vida? Que você merece ser feliz. Até o próximo!